porque é quase impossível chegar à Antártida, o continente mais perigoso, isolado e estratégico do planeta, explicado pelo Mundo Curioso. A Antártida sempre pareceu distante demais para pertencer ao mesmo planeta que vivemos. Um deserto branco com ventos capazes de arrancar a pele, temperaturas que congelam instantaneamente o ar que sai da sua boca e quase nenhuma presença humana permanente. Para muitos, ela é apenas um pedaço de gelo no mapa, mas na prática é um dos lugares mais difíceis, perigosos e inacessíveis do mundo. Chegar lá não é sobre turismo extremo, é uma batalha contra a natureza, contra as leis internacionais, contra a própria lógica. Mesmo com toda a tecnologia que a humanidade criou, a Antártida ainda está a anos-luz de ser um destino comum e talvez nunca seja. No vídeo de hoje, o Mundo Curioso vai te levar para dentro desse continente proibido. Vamos entender por que é tão difícil chegar lá, como funciona a vida nesse ambiente extremo, quem manda no lugar mais isolado da Terra e por que tantos países fazem questão de manter presença ali mesmo sem poder explorar nada. Um território que mistura ciência, geopolítica, perigo e mistério. Prepare-se! Capítulo 1 – O último lugar selvagem da Terra. A geografia que desafia o impossível. A Antártida não é apenas fria. Ela é o limite extremo do que um ser humano consegue suportar. Estamos falando de um continente com 14 milhões de quilômetros quadrados de área, 5.000 metros de gelo em algumas partes, ventos acima de 300 quilômetros por hora, sensação térmica que pode chegar a 100 graus Celsius e meses de completa escuridão. É como se a Terra tivesse deixado ali um pedaço de outro planeta, algo tão hostil, tão isolado, tão intocado, que nem animais terrestres evoluíram para viver ali. Temperaturas que beiram o impossível. A menor temperatura já registrada em qualquer lugar do planeta foi na Antártida, 89,2 graus Celsius, na estação russa de Vostok. Esse valor é tão extremo que fisicamente, seus olhos congelariam ao piscar, o ar queimaria seus pulmões, a pele congelaria em segundos, metais ficam quebradiços e combustíveis não funcionam como deveria. E esse é apenas o frio seco. A sensação térmica pode despencar muito além disso quando o vento entra em cena. Os ventos mais brutais do planeta. Na Antártida, os ventos catabáticos, massas de ar gelado que deslizam do interior elevado para a costa, atingem velocidades que ultrapassam 300 km por hora. É a força de um furacão, todos os dias. Imagine tentar levantar uma tenda, sair de um veículo, carregar suprimentos ou simplesmente caminhar contra um vento capaz de derrubar um carro. A noite que dura meio ano. Durante meses, o sol simplesmente não nasce. É como se o mundo desligasse a luz. Essa escuridão completa cria problemas sérios, queda brusca de temperatura, desorientação, depressão e alucinações, perda de noção do tempo e dificuldade total para deslocamentos. A Antártida não permite erros, não tolera descuidos. Ela existe para expulsar qualquer forma de vida que se aventure por lá. Capítulo 2 – Um planeta dentro do planeta. Por que a Antártida parece um mundo alienígena? Muitas agências espaciais, incluindo a NASA, usam partes da Antártida como campo de testes. Não é exagero. O ambiente ali é mais parecido com Marte do que muitas regiões da própria Terra. Isso porque não há cidades, não há agricultura, não há árvores, não há estradas, não há fontes naturais de água líquida, não há infraestrutura humana. Tudo precisa ser levado de fora: comida, combustível, roupas, remédios, ferramentas, máquinas, barracas, tudo. Até uma simples caminhada de 50 metros exige planejamento, equipamentos, rádios, GPS, medidores de vento e comunicação constante. Agora imagine construir uma base científica inteira. Capítulo 3 – A corrida pela conquista do Sul. Heróis, rivalidade e tragédias congeladas no tempo. No início dos anos 1900, explorar a Antártida era considerado o último grande desafio da humanidade, e dois homens protagonizaram uma das disputas mais dramáticas da história. Roald Amundsen, o norueguês meticuloso. Amundsen era frio, estratégico e extremamente preparado. Estudou técnicas de sobrevivência de povos inuites e levou trenós leves e cães treinados. Em 14 de dezembro de 1911, chegou ao Polo Sul pela primeira vez na história. Robert Falcon Scott, o britânico determinado, mas sua preparação foi inferior. Trenós pesados, cavalos que não resistiram ao frio, roupas inadequadas, problemas logísticos.
Chegou ao Polo Sul um mês depois, apenas para encontrar a bandeira norueguesa fincada por Amundsen. Tragicamente, ele e toda sua equipe morreram congelados no caminho de volta. Décadas depois, os registros da expedição foram encontrados, diários, fotos, anotações, um testemunho silencioso do preço de desafiar o impossível. Essa corrida marcou o início da exploração científica polar e deixou claro uma lição que ecoa até hoje: na Antártida, quem subestima a natureza paga com a vida. Capítulo 4. Quem manda na Antártida? Um continente sem dono, mas com muitas regras. Ao contrário do Ártico, a Antártida não tem povos nativos. Nunca houve uma civilização ali. Nunca houve cidades. Nunca houve agricultura. Nunca houve comércio. E isso abriu uma questão geopolítica. A quem pertence a Antártida? A resposta: a ninguém. Ou melhor, ela é administrada coletivamente por dezenas de países. O Tratado da Antártida, o pacto mais importante da história ambiental. Assinado em 1959, ele define que o continente só pode ser usado para fins pacíficos e só pode ter bases científicas. Não pode ter bases militares, não pode ter armas, não pode ter mineração, não pode ter exploração de petróleo, não pode ter cidades, não pode ter fronteiras. É o único território do planeta dedicado exclusivamente à ciência. Hoje, 48 países participam do acordo, incluindo o Brasil. Manter uma base na Antártida custa milhões por ano. Então, por que tantos países insistem em estar lá? Motivo 1. O continente é um cofre natural. Os estudos indicam depósitos de petróleo, gás, carvão, ferro, ouro e urânio. Estima-se que possa haver 200 bilhões de barris de petróleo sob o gelo, mais do que algumas grandes reservas mundiais. Hoje é ilegal explorar, mas ninguém sabe se o tratado vai durar para sempre. Ter presença no continente pode ser crucial para decisões futuras. Motivo 2. Água doce, o ouro transparente do século XXI. A Antártida guarda 70% de toda a água doce do planeta congelada. É tanto gelo que, se derretesse completamente, o nível do mar subiria mais de 60 metros, engolindo cidades como Rio de Janeiro, Nova York, Xangai e Amsterdã. Motivo 3. A Antártida controla o clima da América do Sul. As frentes frias que atingem o Brasil nascem ali, por isso meteorologistas brasileiros monitoram constantemente o continente. Motivo 4. O céu mais limpo do planeta. Sem poluição, luz artificial ou interferências atmosféricas, o lugar é um paraíso para estudos astronômicos. Capítulo 6. Vida humana na Antártida, quase uma missão espacial. Viver na Antártida é como viver numa estação espacial. Tudo é calculado, monitorado, pesado e transportado. Alimentação. Nada cresce lá. Toda comida é importada. O Brasil envia mais de 30 toneladas por ano para abastecer sua estação. Água potável. Derreter gelo é difícil e perigoso, e a água derretida não é pura. A maior parte da água é enviada de navio. Energia. Geradores movidos a combustível que também precisa ser transportado. Se o combustível acaba o aquecimento, a luz, a comunicação e a sobrevivência. Erros simples podem virar tragédias. Há relatos históricos de equipes que esqueceram fósforos, grupos que ficaram presos por nevascas por semanas, veículos que afundaram em gelo fino e trabalhadores que morreram ao se afastar da base sem visibilidade. Tudo na Antártida é extremo, até as consequências. Capítulo 7. O turismo mais caro, restrito e perigoso do mundo. Mesmo com todos os riscos, o turismo cresce. Na temporada de 2022 a 2023, mais de 100 mil pessoas visitaram o continente. Mas isso não significa facilidade. Regras rígidas, ninguém faz o que quer. Navios com no máximo 500 passageiros, desembarque limitado a 100 pessoas, distância obrigatória dos animais. Roupas e equipamentos precisam ser desinfetados, nenhum lixo pode ser deixado, nada pode ser recolhido, nem pedras, nem penas, nem gelo. O preço? Uma viagem básica custa cerca de R$ 80 mil por pessoa. Expedições de luxo passam de R$ 100 mil. Perigos invisíveis, quedas em fendas ocultas, ataques de foca-leopardo, hipotermia repentina, tempestades imprevisíveis, contaminação por vírus.
O simples ato de caminhar a 50 metros do navio é considerado uma atividade de risco. Capítulo 8. A Antártida como laboratório do futuro. A Antártida é a chave para entender o aumento do nível do mar, a velocidade do derretimento das calotas, mudanças na temperatura global e a circulação dos oceanos. Também é crucial para o futuro climático do Brasil e a evolução da vida microscópica extrema. E para tecnologias para missões espaciais. É o lugar onde cientistas simulam condições de Marte, testam equipamentos, estudam micro-organismos capazes de sobreviver em ambientes hostis e analisam a história climática da Terra em camadas de gelo com centenas de milhares de anos. Sem a Antártida, nossa compreensão sobre o clima global seria incompleta.